Humildade tem a ver exatamente com essa capacidade de descansar em Deus, de entender que Ele governa sobre todas as coisas, de que a vontade dEle é a melhor, de que tudo que Ele faz é perfeito, e tem a ver com submeter ao pastoreio dEle. Jesus vai dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E caminhando com Jesus, nós aprendemos a viver a humildade na família. E um trecho precioso da palavra de Deus que nos ensina sobre a humildade é o trecho do Evangelho de João, capítulo 13, versos 14 e 15. Evangelho de João, capítulo 13, versos 14 e 15, onde nós encontramos ali Jesus celebrando a Páscoa com os seus discípulos, e ele então se põe a lavar os pés dos discípulos. Ele se coloca a fazer um trabalho que era um trabalho comum aos escravos fazerem. Mas Jesus, ele se coloca nessa condição. E eu vou ler aqui na minha versão e depois vamos tentar juntos ler na versão que está ali para que leiamos em uma só voz. Então, João capítulo 13, versos 14 e 15, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: vós me chamais Mestre e Senhor, e fazeis bem, pois eu sou. Se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Ali numa outra versão, creio que é a Nova Versão Transformadora, vamos juntos? E uma vez que eu, seu Senhor e Mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. É interessante nós aqui percebemos que Jesus, ele surpreende todos os seus discípulos. Jesus, ele, através desse gesto, ele causa um impacto grandioso. E o apóstolo João, ele faz questão de registrar isso. O Senhor do universo, Jesus. A palavra Senhor significa ser dono de todas as coisas. Quando lemos o capítulo 1 de João, nós vamos perceber que Jesus, ele estava desde o início da criação. O capítulo 1 de João fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus, que é pré-existente, Jesus que é eterno, Jesus que é o Filho unigênito de Deus, Ele se sujeitou à nossa humanidade, à nossa condição humana. Ele se humilhou ao se encarnar, ao não usar os atributos que Ele poderia usar enquanto esteve nessa terra em benefício próprio. É desse Jesus que nós estamos falando, desse que os discípulos viram fazer milagres e prodígios. É desse Jesus que nós estamos falando. E ele se coloca aqui nesse verso fazendo o trabalho de um escravo, de um serviçal que com certeza era alguém invisível para aquela sociedade. E a pergunta que nós devemos fazer é: por que Jesus fez isso? E aí nós temos um indicador do porquê que Jesus fez isso em Lucas 22, 24. Está ali no final projetado ali. Olha só, o que estava acontecendo com os 12 apóstolos, os 12 discípulos. Lucas 22, 24 vai dizer: levantou-se também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser maior. Os apóstolos estavam caminhando com Jesus já por 3 anos.
E estavam entre eles falando assim: olha, eu que tenho que ficar à direita de Jesus, eu que tenho que destacar. E ali então havia uma contenda, uma competição ali entre eles. E Jesus dá uma lição grandiosa a esses discípulos, indicando para a gente que no reino de Deus, aquele que é o maior, na verdade ele é o menor. No reino de Deus as coisas são invertidas. A resposta à contenda dos seus discípulos foi uma ação de serviço humilde. E é como se Jesus estivesse dizendo: eu sou o maior, eu sou o Senhor, eu sou o soberano do universo, mas também sou servo. No reino de Deus, o maior é o que serve. E nós precisamos entender que sem humildade não há comunhão nem com Deus, nem com os integrantes da nossa família. Sem humildade não há comunhão nem com Deus, nem com a igreja. Sem humildade é impossível. E é interessante nós entendermos isso. Por isso essa é uma verdade tão profunda, tão rica, mas ao mesmo tempo desafiadora para todos nós. É interessante nós entendermos que se nós desejarmos defender a nossa posição, a nossa autoridade, a nossa função, nós nunca viveremos em comunhão. Se nós não nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor, nós não teremos comunhão com Ele. E esse ponto é muito precioso, nós entendemos. A única maneira de vivermos uma experiência com o Senhor é reconhecer que nós precisamos dele. Jesus vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Nos dias de Jesus tinham pessoas que conheciam o Antigo Testamento como ninguém, mas eles não compreendiam que precisavam de restauração, não viam Jesus o Messias, de modo que eles criticavam Jesus porque eles estavam com pessoas da margem da sociedade. E Jesus vai dizer para eles assim: olha, os sãos não precisam de médico. Jesus veio para salvar, buscar aquele que estava perdido. A palavra de Deus fala assim: olha, se dissermos que não temos cometido pecado, enganamos a nós mesmos e a palavra não está em nós. E é interessante nós entendermos que para vivermos uma comunhão profunda com Deus, nós precisamos reconhecer que somos pecadores, somos pequenos, somos falhos, a começar desse que eu vos falo. Se vocês não têm pecado, tudo bem, mas eu sou um pecador. Claro que um pecador em processo de santificação e restauração, mas sem essa compreensão na nossa vida, nós não podemos ter relacionamento com Deus. É interessante nós entendermos isso. Se não abrirmos mão de nós mesmos, nunca amaremos sacrificialmente ou praticamente, aplicando isso à família, às vezes, por algum desentendimento, alguma discordância, um não dá o braço a torcer, e ali nós temos a disputa de egos, a disputas de orgulhos, e onde houver pessoas convivendo, seja no ambiente de trabalho, nós vamos precisar de lutar contra isso, para aprender a viver em humildade na família. Mas avançando um pouquinho mais, aplicando esse mandamento às nossas famílias, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que nós precisamos lavar os pés uns dos outros na família, sempre com a disposição de servir, ou como está escrito lá, lavar os pés uns dos outros na família, nos ensina que devemos sempre ser humildes e prontos a servir. Então, como demonstramos humildade? É como se estivéssemos com uma camisa assim: posso ajudar? Estou à disposição, prontidão. E Jesus fez isso. Jesus demonstrou essa prontidão. Aqueles discípulos que estavam ali, talvez só estivessem os discípulos e Jesus, não estivesse nenhum serviçal. Dentre eles,
poderia ter surgido alguém para lavar os pés. Dentre eles poderia ter surgido, assim como Maria fez, lavando os pés do Senhor Jesus. E quando ela fez isso, ela estava preparando Jesus para a sua morte. Ela estava, de alguma forma profética, lavando os pés do Senhor Jesus. Aqueles discípulos ainda não tinham aprendido essa lição, mas Jesus, como mestre perseverante, humilde, mansamente se colocou a ensinar. E é interessante que Gálatas capítulo 6, verso 10 vai nos dizer: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Enquanto tivermos tempo, enquanto tivermos oportunidade. Na sua casa você tem aproveitado as oportunidades para servir, para expressar amor? É interessante nós entendermos que cada oportunidade que tivermos, nós devemos aproveitar. E não ficar, vamos dizer, só no sofá aguardando as pessoas nos servir, né? Eu estou aqui diante de mães aqui, de pais, né? Que servem, e às vezes nós servimos fora, mas tendo possibilidade, sirvamos também em nossos lares, apoiemos também os nossos lares, expressando exatamente esse princípio ensinado por Jesus. É interessante que Jesus, ele não perdia nenhuma oportunidade para servir, e no Evangelho de João capítulo 9, verso 4, Jesus vai dizer: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto tivermos vida, enquanto tivermos saúde, enquanto tivermos condição, façamos o bem. A noite vem, a noite aqui pode significar a morte. Hoje é dia dos namorados, muitos entregaram flores, né? Pegou no caminho, parabéns, né? Mas a maioria das pessoas não recebem flores, nem hoje e nem o ano todo. Mas quando desce a sepultura, nós temos coroas de flores, temos flores que são levadas, e aquela pessoa que desceu à sepultura sequer tem consciência disso. E devemos dar flores, cuidar, expressar o amor, expressar o apreço, enquanto temos oportunidade, enquanto tivermos vida. E esse mandamento, então, de lavar os pés, nos ensina que nós devemos sempre ser humildes e prontos a servir. Mas a segunda reflexão que quero trazer dentro dessa temática é que lavar os pés uns dos outros na família nos ensina que o amor é o melhor meio para lidar com aqueles que se opõem. A melhor forma de lidar com aqueles que se opõem é através do amor. Os irmãos conhecem João capítulo 13, conhecem a história dos discípulos. Lá só tinha gente que ficou com Jesus na sua crucificação o tempo todo, não abriu mão. Tinha gente que o traiu, todo mundo conhece Judas. Teve Pedro que o negou. Teve os discípulos que, na hora que o negócio apertou, foi embora. Tinha aqueles discípulos desconfiados. Mas é interessante que Jesus, mesmo sabendo de todos esses perfis, Jesus demonstrou amor. Olha só o que está escrito no verso 1 do capítulo 13. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou os seus discípulos, mesmo conhecendo, até o fim. Aqueles homens, assim como nós, eram falhos, mas Jesus continuou acreditando, continuou amando,
E eu sei que nas nossas famílias é possível que tenhamos pessoas que têm embate conosco, que se opõem a nós, que têm inveja, pessoas que às vezes nos decepcionaram. E é interessante que o gesto de Jesus nos ensina exatamente sobre isso: a não pagar o mal com o mal, a vencer o mal com o bem. E esse gesto de Jesus de lavar os pés, hoje, se a gente fosse encenar aqui, tinha que ser com água quente, né? Água fria não seria uma declaração de amor, não, né? Seria um gesto para deixar a gente com mais frio, né? Mas é uma declaração de amor e de cuidado, né? E é interessante que Romanos capítulo 12 vai falar exatamente sobre isso, sobre como devemos lidar com essas situações desapontadoras, né? Verso 20 do capítulo 12 vai nos dizer assim: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque se fizerdes isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, vence o mal com o bem. Jesus é nosso maior exemplo de alguém que venceu o mal com o bem, e nós precisamos fazer isso. Essa deve ser a nossa postura como povo de Deus. É interessante nós entendermos que nós nunca merecemos o que Deus fez por nós, o que Jesus fez por nós. E nós não podemos olhar para aquelas pessoas que fizeram mal contra nós, achando que é nós que vamos dar a elas o que elas merecem. Mas a mesma atitude que Jesus teve para conosco, essa atitude que nós devemos ter para com elas também. Mas em terceiro lugar, esse mandamento de lavar os pés me ensina e nos ensina que lavar os pés uns dos outros na família deve ser exercido independente dos papéis e hierarquias, né? Independente disso, todos nós devemos nos portar como servos. Independente se nós somos o esposo, o pai, ou a mãe, ou filhos, todos nós precisamos entender que somos servos na família e devemos sujeitar uns aos outros. E aqui é interessante nós entendermos que cada membro da família tem um papel. Qual que é o papel do esposo na família? À luz daquilo que ensina a palavra de Deus, Efésios capítulo 5, os versos 22 em diante, ali nós temos ali o papel do esposo bem definido, né? Como liderança em amor do lar, né? A Bíblia vai chamar o esposo de cabeça desse lar, mas essa é uma liderança que é exercida em amor. Qual é o papel da esposa? À luz daquilo que ensina a palavra de Deus, ela deve exercer a submissão, o respeito e apoiar esse esposo. E essa palavra submissão tem a ver exatamente com esse apoio, com estar ao lado, ajudando, né? Qual é o papel dos filhos no lar? O papel dos filhos é honrar os pais. Mas é interessante que, independente do papel familiar, todos nós devemos portar como servos. Se um pai e uma mãe quer ter filhos bem-sucedidos profissionalmente, filhos alinhados com a vontade de Deus, a postura deles precisa ser de servo, de ter iniciativa. Nós vemos hoje uma sociedade do controle remoto, onde que tudo vem na nossa mão com muita facilidade. Mas eu creio que eu estou falando com uma geração aqui que tinha suas obrigações domésticas, tinha suas atividades, né? E é interessante nós entendermos que nós precisamos transmitir isso para a próxima geração, ensinar sobre o servir, mostrar que o estar na igreja, por exemplo, não é um fardo, não, mas é um lugar de aprendizado. Servir a Deus é um presente que Deus nos dá, Ele nos dá vida. E a palavra do Senhor vai nos dizer: servir ao Senhor com alegria e apresentar-nos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus,
foi Ele quem nos fez e dele nós somos. É interessante nós entendermos isso, né? E Jesus vai dizer então, nos versos que nós lemos: se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Vocês devem servir uns aos outros. Vocês devem amar uns aos outros, independente da sua condição ou da sua posição. E é interessante nós entendermos então, meus queridos irmãos, que o mandamento de mutualidade de lavar os pés nos ensina sobre a humildade que se manifesta através da prontidão para o serviço, da iniciativa, se manifesta através do amor para aqueles que se opõem, independente da nossa posição familiar. E a nossa oração nessa noite é que Deus nos revista de um espírito de humildade. Conta-se uma história que fizeram um concurso para saber quem era o mais humilde. E aí fizeram um levantamento. E aí chegaram no final a uma conclusão: fulano de tal é o mais humilde da nossa cidade. E aí esse que recebeu a medalha de mais humilde, depois que recebeu essa medalha, ele saiu: eu sou o mais humilde. Perdeu para o segundo colocado a posição. É interessante nós entendermos que a humildade é algo uma virtude que não se autopromove. É uma virtude que, vamos dizer, que se manifesta de forma prática nas nossas ações. E é interessante que o maior exemplo está em Jesus, né? E para encerrar, vamos lá a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Observe o que a palavra de Deus vai nos dizer sobre a humildade, nos mostrando Jesus. Filipenses capítulo 2, verso 5 vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que se devesse apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que nós encontramos nesse texto, que é um hino, Jesus se humilhando, né? E ele se humilha na sua encarnação, se humilha através desse gesto, dessa cerimônia, dessa prática do lavar os pés. E assim também nós precisamos fazer na nossa vida, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé e orarmos ao Senhor, que Ele dia após dia nos capacite a viver a sua palavra, e que estejamos entre aqueles que são humildes conforme o padrão do reino de Deus. Vou pedir a irmã Maria Helena para estar orando, agradecendo por este momento, e assim encerramos esse momento de culto ao Senhor. Deus querido e amado, nesse momento, Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por esse momento de culto, Pai, por essas palavras, Senhor Jesus, que foi dita aos nossos corações. Pai querido, quantos de nós aqui, Senhor Jesus, que estava precisando de ouvir esta palavra, Senhor, vinda do Senhor. Muito obrigada, Jesus, por esse momento, Pai, na Tua presença. Nós sabemos, Pai querido, que o Senhor se faz presente aqui em nosso meio. Muito obrigada, Jesus. O Senhor é santo, o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que pode, Deus querido, nos curar de todas nossas enfermidades,
um Deus que pode mudar, Deus querido, os nossos corações, um Deus, Pai querido, que está sempre atento, Deus, às nossas necessidades, um Deus que cuida, um Deus que está ao nosso lado o tempo todo. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade de cada um, Senhor, que está aqui nesta noite, ouvindo a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém.